Em 1994, eu trabalhava no Alternex, foi o primeiro provedor de acesso na internet brasileira, comercial, e tivemos um convite e o pessoal me mandou para um seminário no Havaí. E, e aí fui para o Havaí e depois resolvi, por conta própria, fazer um tourzinho. Fui visitar meu primo no Canadá, em Vancouver, depois fui para Montreal, depois para Nova York. Depois voltei. Quando fui para Montreal, naquela época aí, eu jogava futebol toda semana, toda quarta-feira a gente jogava futebol. E aí esse amigo meu que também jogava bola perguntou, e aí, o que você quer fazer aqui em Montreal antes de chegar? Eu falei, cara, eu quero jogar uma pelada aí com vocês. Vamos para o parque jogar uma pelada. E fomos. Né? Fomos ali para um parque lá em Montreal. Não era inverno na época, né? E fomos lá jogar a tal pelada no parque. E aí o que aconteceu? A gente estava jogando, tinha até um. A gente estava jogando, tinha um brasileiro, depois me lembro que tinha um outro cara de uma outra nacionalidade que não era canadense, estava jogando bem também, está ganhando, fácil. E aí, de repente, as pessoas começaram a entrar em campo. Tinha, sei lá, começou 6 para cada lado, daqui a pouco tinha 8 entrados de um lado, 5 do outro. Não tinha uma organização da pelada. E eu estranhei muito aquilo, né? Porque a gente, quando vai para fora, a gente tem determinadas coisas que a gente acha natural, e quando vê que não é natural para os outros, a gente vê que é uma particularidade específica do nosso país, né? E aí comecei a ver que não tinha o hábito da pelada. Então esse é o primeiro aspecto. Depois, no segundo, falando de futebol, comparando com outros países, meu irmão foi morar em Lille, na França, e o meu filho mais velho foi. E aí a primeira coisa que ele disse também lá, falou, eu queria participar de uma escolinha de futebol. Aí matricularam ele lá na escolinha de futebol, durante o período que ele estava lá, eu acho que ficou um mês lá. Na segunda semana ele pediu para sair. Aí, qual por quê? Porque o professor ficava lá treinando e praticamente não tinha jogo. E o meu filho queria ir lá jogar. E lá não tinha tal pelada, né? Não tinha assim para praça. Então ele tinha que ir para uma escolinha de futebol. E a escolinha de futebol dependia do cara que estava lá coordenando a pelada. Entre aspas, pelada não, né? Ali não seria pelada, ali seria o jogo oficial. Então, a gente está em plena Copa do Mundo, hoje tem jogo do Brasil, e aí eu resolvi refletir, trazer a ciência da inovação para pensar nessa criatividade do jogador brasileiro. Então, primeira coisa, sem dúvida nenhuma, não vou nem falar que o Brasil é o país que tem mais Copas, mais vitórias em Copa do Mundo, todos os jogadores, todos os principais times do mundo, todos eles, né, têm jogadores brasileiros. Se a gente for fazer uma listagem dos jogadores mais criativos no mundo, você vai colocar ali, né, você tem os jogadores, você tem o Messi na Argentina, você tem hoje o Cristiano Ronaldo de Portugal, mas você tem a infinidade de jogadores brasileiros, a quantidade de jogadores brasileiros que são destaques no mundo, é uma coisa muito maior. E aí a pergunta, por quê? E aí eu diria que não é um esforço do país, é um esforço, né, é o resultado de várias consequências que explicam essa criatividade do jogador brasileiro. Aí eu fiz aqui no artigo um mapa mental que tenta explicar essa diferença. Vou lá. Número 1. A baixa demanda de aparatos para que o futebol seja praticado, pois basta uma bola. Ou seja, o mérito da criatividade
Eu estava vendo uma vez, né, sobre ciclismo, o esforço, que um desses livros de criatividade falava do esforço de um país, se eu não me engano foi a Inglaterra, não lembro, mas era um país que resolveu apostar em várias pequenas mudançazinhas no ciclismo para que eles pudessem sair de um ponto que eles estavam ruim para um ponto melhor. E aí melhoraram vários aspectos, desde do short que botavam, do pneu, tudo. Então aí tinha um esforço centralizado, inovador de alguém fazendo aquilo. No caso do Brasil, a gente não tem esse esforço centralizado. Se fosse depender do Brasil, dos governos, não seriam. O futebol brasileiro não é o resultado de um esforço do governo. É um esforço coletivo, é uma inovação grupal mais descentralizada, em que no epicentro dessa inovação grupal mais descentralizada, a gente tem a pelada. Então, vamos lá. Baixa demanda de aparatos, quantidade de jovens que jogam futebol, no aspecto populacional, botei aqui no artigo as maiores populações do mundo, né? E você vai ver que o Brasil é o país que mais pratica futebol entre as maiores populações. A questão da quantidade que jogam, né? A criação da cultura da pelada, que eu vou falar mais um pouco, a monocultura esportiva e o clima. O clima. Porque a gente tem futebol o ano todo e de repente você pode dizer, mas na Rússia se joga futebol também, né? Na China não joga, na Índia não joga, nos Estados Unidos joga pouco, mas quando você vai falar no Brasil você tem a questão do clima, então você joga o ano todo. A pelada, e aí tem esse aspecto que eu tive lá no Canadá, a pelada é um movimento de inovação grupal descentralizado em que cada pelada tem a sua regra. Ou você tem um tempo, ou número de gols, tem o time de fora, e você não tem ninguém. E isso estimula a criatividade das pessoas, né? Dentro aqui da linha dos autores criativos, o Grant diz, pesquisas demonstram que as crianças mais criativas são aquelas menos inclinadas a se tornarem as favoritas dos mestres. Ou seja, na pelada você não vai agradar o treinador, você não vai agradar o coordenador, você vai jogar e você vai se divertir. Foi isso que o meu filho saiu lá na França. As pessoas querem se divertir. E aí essa criatividade abunda. É isso. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê? Porque percebem
a vantagem que é ter essa visão mais ampla para poder tomar decisões no curto prazo. Vamos embora?